Paz do Senhor, comunidade Chail, tudo bem com vocês? Hoje o devocional vai ser em Provérbios 16 e eu vou ler todos os versículos que eu achei interessante e vou compartilhar aquilo que Deus confiou no meu coração. Porque para mim esse capítulo fala apenas sobre uma coisa, a soberania de Deus. Eu vou ler primeiro do 1 ao 3, o 9, o 25 e por último eu vou ler o 18. Vou ler na versão NAA, que é de fácil entendimento, então possa ser que esteja um pouquinho diferente da de vocês. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Verso 9. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Versos 25. Há um caminho que parece ser direito ao ser humano, mas o fim dele é o caminho de morte. E por último, 18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Irmãos, a partir do momento, irmãos não, né? Irmãs, a partir do momento que nós aceitamos que Deus e Jesus se tornasse o nosso Senhor, nós abrimos mão da nossa vontade para viver a vontade dele. E Romanos 12, 2 vai nos dizer que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. O convite do Evangelho, quando Cristo nos convida, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Começa aí. Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós temos um líder, nós temos um cabeça. E o cabeça é o que toma as decisões. Pois bem, esses versículos que eu li, devido ao nosso livre-arbítrio que temos, Deus nos deu esse direito de escolha, o nosso coração faz planos. O nosso coração cria expectativa. O nosso coração se planeja, se programa. Só que, como nós temos um Senhor, e a palavra no Novo Testamento usada para Senhor é Kyrios ou Curios, significa dono, literalmente aquele que tem a posse. E essa palavra só era usada de um escravo para o seu dono. E nós, como por voluntária vontade, somos servos de Deus, abrimos mão da nossa vontade para viver a vontade dele. Não é que nós não possamos fazer planos, não possamos criar expectativa ou algo do tipo. Não, não é isso. Nós podemos criar. Só que antes de agir, nós devemos consultar a Deus. Que isso vai nos evitar de ter grandes problemas lá na frente. Recentemente passei por uma situação onde não consultei a Deus e estava no caminho achando que era certo e deu tudo errado. E agora estou aqui recebendo a correção de Deus e não tem sido fácil. Se eu tivesse me submetido à vontade dele ao consultá-lo, ao ouvir o que ele tinha para mim, tudo isso teria sido evitado. Mas aprove a Deus, debaixo da permissão dele, permitir que isso acontecesse na minha vida. Eu creio que era para me ensinar obediência. Porque com o temperamento que tenho, é difícil abrir mão do controle. E ele tem me ensinado que os caminhos dele são mais altos, melhores e maiores. Então, nesse momento, eu estou debaixo da soberania de Deus. Aí eu dei um Google para pesquisar, em outras palavras, assim, para ficar mais claro, o que é a soberania de Deus. A soberania de Deus é o seu poder e domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão dele. Nada pode impedir Deus de cumprir os seus planos. Deus é o soberano, o rei, a autoridade suprema sobre tudo que existe e acontece. Quando Deus determina algo, nada vai poder impedir. É assim que acontece. Porque ele tem a soberania sobre tudo, ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de toda a criação, então a criação se submete a ele. E nós, como filhos e servos,
devemos nos submeter à vontade de Deus. O verso 18 vai dizer assim, ó: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Quando nós temos convicção que vai dar tudo certo, porque o plano é bom, porque nós não estamos fazendo nada de mal aos nossos próprios olhos, nós podemos estar equivocados, porque nós somos seres humanos limitados, nós enxergamos apenas com os olhos carnais. E nós temos um Deus que é onisciente, que sabe de tudo. Qual que seria a nossa decisão mais racional? Vou consultá-lo para ver se é isso que ele quer para minha vida. E às vezes a gente não faz isso. E aí quando vem a queda, quando vem a ruína, nós começamos a questionar a Deus por decisões que nós mesmos tomamos sem consultá-los. Então, que o meu exemplo sirva de lição para vocês, que nós venhamos nos submeter à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Recentemente, refiz o meu voto com ele baseado no Provérbios 16, 9. O coração do homem faz planos, mas é Deus que guia os seus passos. Não é fácil negar a si mesmo, não é fácil abrir mão do controle, mas é muito mais difícil fugir da vontade de Deus para nossa vida. É muito mais difícil lidar com as consequências das nossas próprias escolhas. E às vezes nós sofremos, dói bastante, mas tudo isso que nós passamos e vivemos poderia ter sido evitado se nós apenas tivéssemos consultado a Deus. E que fique de lição, para que tudo na nossa vida, em qualquer decisão, em qualquer situação, em qualquer planejamento, nós venhamos consultar a Deus antes de qualquer coisa, porque Ele sabe de tudo e Ele é soberano sobre nós e sobre toda a criação. Esse é o devocional de hoje, eu agradeço a vocês e que Deus abençoe a vida de cada uma. Fiquem com Deus, beijinhos!